Queria cumprimentar o senador Ataídes, que conduz essa sessão, e as senhoras e senhores senadores. Acho, senador Ataídes, que há, sim, alguns sinais na economia que indicam uma tênue recuperação da atividade econômica. Mas reconheço que são sinais promissores. No entanto, me permita que, ao falar sobre a taxa básica de juros, a Selic, eu não poderia deixar de expressar aqui minha preocupação, porque sabe, Vossa Excelência, que a taxa de juro real vem se elevando. É um paradoxo. A taxa básica de juros cai em termos nominais, mas a taxa de juro real se eleva. Por quê? Porque a aceleração, a forte queda da inflação, que vem sendo observada, por exemplo, o IPCA, em julho do ano passado, nós estávamos rodando nos 12 meses a quase 9%, 9,25% de inflação. E agora estamos com a inflação num patamar de 4,25%. Ora, nesse período o IPCA caiu 5 pontos percentuais e a nossa Selic, mesmo com essa última redução, ela caiu bem menos do que isso. O que significa dizer que a taxa de juro real se elevou. Nós estamos com a taxa de juro real de 7%. É uma taxa extravagante, senadora Gleisi, sobretudo se levarmos em conta que no ambiente da chamada economia real nós ainda estamos diante de um quadro muito difícil para a retomada da demanda, para a retomada do crédito. E veja, com uma taxa de juro real só calculada em relação à taxa básica, sem deixar de levar em conta que os juros na ponta continuam sendo extremamente elevados, porque no Brasil nós temos ainda uma questão que está refletida nos spreads, no nível das margens de intermediação financeira, que são extremamente elevados. Então, o pequeno empresário que vai descontar a sua duplicata, que negocia os seus recebíveis, ou ainda o consumidor brasileiro que recorre ao crediário, está sendo, senador Ataídes, ainda está submetido a um ambiente extremamente difícil. Então, se é verdade que a percepção de risco do país aponta, sobretudo na visão das agências de rating, aos olhos da própria comunidade internacional, se é verdade que há uma percepção de que o risco país está caindo, infelizmente isso ainda não se reflete num melhor padrão de financiamento para a economia brasileira. Ou seja, temos uma perversa combinação: recessão, um quadro ainda de relativa estagnação econômica, e combinados com uma taxa de juros reais elevadíssima, o que concorre para esse quadro. E sem deixar, senador Ataídes, também de fazer referência ao nosso quadro fiscal, que ainda é extremamente preocupante. O Brasil faz agora, o governo, um imenso esforço para gerar, senador Cristóvão, um déficit primário de 140 bilhões de reais. É necessário fazer um contingenciamento elevadíssimo de mais de 40 bilhões. É necessário imaginar que algumas receitas não recorrentes ou receitas eventuais possam dar mais 10 ou 12 bilhões ao governo, para que tenhamos um déficit primário de 140 bilhões de reais. Os analistas mais conceituados só vislumbram a perspectiva de retomarmos superávites primários em 2020. Alguns falam em 2021. Até lá, senador Cristóvão, nós ainda teremos uma trajetória de elevação da dívida brasileira, sobretudo a relação dívida-PIB, que continua a se deteriorar. Portanto,
é um quadro que ainda nos aponta um quadro de muita preocupação e, evidentemente, nós todos torcemos pela recuperação econômica do país, mas ainda estamos convivendo, especialmente para os setores produtivos, com um quadro extremamente difícil, demanda deprimida e taxa de juros reais elevadíssima.